Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Grande Rodrigo, tudo certo por aqui. Por aí, Rodrigo, como é que estão as coisas? Tudo certo também. Antes de qualquer coisa, a gente pede que você se inscreva no nosso canal do YouTube e habilite as notificações, que de segunda a sexta sempre tem um vídeo novo para vocês. Evandro, vamos começar falando do preço do arroz. Por que que ele vem se mantendo acima de R$ 100 pela saca de 50 quilos, mesmo com o andamento da colheita? Pois é, Rodrigo, essa relativa estabilidade dos preços do arroz vem sendo um reflexo da incerteza em relação à nova safra, né? Incerteza essa ocasionada por conta da irregularidade climática no sul do Brasil e também nas regiões produtoras do Uruguai e da Argentina, reflexos dos eventos climáticos que tivemos recentemente, como chuvas na faixa de 200 milímetros, como relatado em São Borja, e ventos na casa dos 150 quilômetros por hora, como registrado em outras regiões produtoras, né? Então, eventos que resultaram no acamamento das lavouras, acamamento que já trouxe um fator novo de incerteza, mas que o clima acabou não dando trégua, né? Então, tivemos alguns períodos de tempo firme, mas na sequência já vieram novas frentes frias que trouxeram novos volumes de chuva e dificultaram ainda mais os trabalhos de colheita, né? Então, já lavouras que já apresentavam riscos de perda de produtividade por conta do acamamento, tivemos a chegada de novas chuvas que dificultaram ainda mais os trabalhos de colheita e trouxeram um risco de perdas ainda maiores, como visto na região central do estado gaúcho, onde tivemos períodos até de incidência de granizo, né? O granizo que atingiu áreas pontuais da região central, mas a região tinha maior preocupação era com a chegada de mais chuva, né? Lembrando que a região central ali temos lavouras na beira de rios, né, que tem alto risco de inundação, então, trazendo esse elemento de incerteza que com certeza vai se refletir na produtividade, né? Então, a preocupação com a perda de produtividade, a gente vem falando que temporadas de El Niño de forte intensidade são características por perdas de entre 10 e 15% na produtividade, né? Então, percentual esse que já foi confirmado nas colheitas iniciais do Paraguai, confirmado nas colheitas iniciais de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul não deve ficar longe desse percentual, né, Rodrigo? Então, com isso, aquele piso que se falava ao redor de R$ 90 vai ficando mais distante. Então, o piso parece estar mais próximo dos 95 e nesse momento os preços seguem estabilizados ao redor de R$ 100, com até alguma recuperação ao longo da semana, né, por conta de uma maior presença dos compradores que, aí falando em relação à indústria, né, Rodrigo, a indústria que cedeu preço ao varejo, que pressionava por descontos, numa tentativa de recuperar as vendas, né, o varejo tentando recuperar as vendas fracas desde outubro do ano passado. Então, o varejo pressionou, a indústria cedeu preço nessa intenção de recompor estoques a preços mais atrativos agora na safra. Porém, a safra não anda, né, Rodrigo? Aqui no Rio Grande do Sul, nem metade da colheita ainda foi efetuada, né? O desempenho ainda muito abaixo das médias. Então, vai se criando um clima muito incerto e os preços seguem estabilizados até com uma leve recuperação na semana. Perfeito. Evandro, e esse problema, esses problemas climáticos já são sentidos no rendimento das lavouras? Como é que a gente pode falar sobre isso? Com certeza, Rodrigo. Números oficiais em relação a essas perdas ainda não foram divulgados, né? Mas os relatos que temos são de, por exemplo, na região da fronteira oeste, lavouras que pretendiam colher até 200 sacas por hectare estão colhendo menos de 160. Algumas grandes empresas, né? Isso no final do mês de março, que pretendiam fechar o mês perto de 1.600.000 sacas, isso em silos, né, armazenado, relatos de que não conseguiram nem 1.500.000, né? Então, nunca
poucas vezes na história se acabou o mês de março com tão pouco produto armazenado. E isso vem refletindo nessa escassez de oferta. Lembrando que nós iniciamos a temporada com os menores estoques em aproximadamente 2 décadas. Então, iniciamos a temporada com estoques apertados e agora temos todo esse atraso na colheita, que com certeza vai ter uma perda de produtividade elevada, como números oficiais foram trazidos agora nessa última semana, mostrando que Santa Catarina teve uma perda significativa, né, trazendo números de produtividade para Santa Catarina até abaixo de 8.000 quilos por hectare. Lembrando que Santa Catarina é característico por produtividades elevadas, né? Santa Catarina tem médias de produtividade entre 8.600 para mais, né? Então agora números oficiais já trazendo abaixo de 8.000, que é um cenário que já era esperado, né? E o Rio Grande do Sul não deve ficar longe disso, Rodrigo. Algumas empresas de Santa Catarina, por exemplo, estão tendo que efetuar compras de volumes significativos para tentar cumprir os compromissos para o resto do ano, já como um reflexo dessa perda de produtividade. No Paraguai não é diferente, né? Então, o Paraguai também se fala de perdas na casa de 15%, o que deve reduzir a oferta exportável desse país para o Brasil. Então, as estimativas apontam para uma disponibilidade em 100.000 toneladas a menos do Paraguai, que deve ser compensado pela Argentina, que apesar dos problemas climáticos enfrentados, deve ter uma safra superior ao da temporada anterior, com pelo menos 100.000 toneladas a mais para exportar para o Brasil, né? Então, ainda assim, acreditamos em uma balança comercial muito equilibrada para essa temporada, Rodrigo, apesar de todos esses contratempos climáticos. E falando em balança, Evandro, a temporada começou agora em março, né? No início ainda, no mês de março, foi bastante lento. Você pode falar um pouco sobre as exportações, mas com esse dólar acima de 5,10, é possível que haja um melhor desempenho das nossas exportações daqui para frente, Evandro? Exatamente, Rodrigo. O dólar era um fator crucial para a recuperação das nossas exportações, né? Então, agora a gente começa a ganhar uma maior atratividade, né, uma maior competitividade em relação aos Estados Unidos. O setor exportador, ele sempre mira esse patamar do dólar acima de R$ 5 para fechar novos contratos de exportação, mas nesse momento temos dois fatores que têm impedido o maior desempenho das nossas exportações. Um deles é volume, né, Rodrigo? Não temos volume exportável suficiente para atender essa demanda externa, né? E o segundo é preço. Apesar do dólar estar em um patamar mais favorável, né, reacendendo a expectativa de exportações, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos está com um preço muito competitivo nesse momento, ao redor de US$ 420 por tonelada, Rodrigo, em plena entre-safra. Lembrando que agora, no final do mês de março, os Estados Unidos confirmaram no relatório de intenção de plantio mais um aumento de área visando a mudança do padrão climático para o Laninha, né? Isso lá no segundo semestre desse ano, mais para perto do fim do ano, com a transição climática para o fenômeno Laninha. Estados Unidos aumentou a área, lembrando que o Laninha é característico por uma produtividade melhor para a cultura do arroz. Então, isso vai reduzindo a nossa janela de exportações. Lembrando que no mês de setembro entra a safra norte-americana com uma área maior, tendência de uma produção elevada e preços ainda mais competitivos, tirando o Brasil completamente fora do mercado, né? Então, a nossa janela de exportações vai ficando mais curta. Nos 3 primeiros meses desse ano, as nossas compras externas foram maiores que os embarques. Tivemos o encerramento da temporada com o maior volume de importações em quase 2 décadas e iniciamos essa temporada, né, o mês de março, com um déficit de 35.000 toneladas base casca, né? As exportações ficarão ao redor de 85.000 e as importações na casa de 120.000 toneladas base casca. Nesse momento, a única variedade que vai resistindo nas exportações são os quebrados, né, Rodrigo? Os quebrados têm saído todos os meses, principalmente para a África Ocidental, né? Então temos ali a demanda de Senegal, principalmente, Gâmbia e alguns volumes para a Europa. Então, os quebrados são a variedade que vai resistindo e
o arroz em casca e o arroz branco, né, o arroz branco tipo 1, vão patinando nas exportações. Por enquanto, sem novos contratos para exportação para essas variedades. Perfeito. A gente gostaria de lembrar que todas as informações que o Evandro acabou de nos passar tem na nossa nova plataforma de safras. É só acessar o site de safras, safras.com.br, e solicitar uma demonstração gratuita. Além disso, você pode nos seguir nas nossas plataformas que vão aparecer na nossa tela. E gostaria de agradecer, Evandro, a sua presença, pelo ótimo debate nosso aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima.